Hoje vamos estudar a Guerra de Sucessão Austríaca, um conflito que durou 8 anos, envolveu diversas potências europeias e sua causa foi a controvérsia em torno da sucessão de uma das mulheres que nunca mais seria esquecida pela história, Maria Teresa, arquiduquesa da Áustria e imperatriz consorte do Sacro Império Romano Germânico. Para entendermos a Guerra dos 7 Anos, precisamos antes compreender a Guerra de Sucessão Austríaca. Naquela época, o Sacro Império Romano Germânico, que exercia poder político e econômico sobre uma parte considerável da Europa Central, possuía uma lei sálica. Neste vídeo curto explicamos tudo sobre a lei sálica. Vou deixar o card fixado e também no primeiro comentário. A lei sálica determinava que todas as terras, propriedades, incluindo o direito ao trono, deveria passar apenas aos herdeiros homens e nunca às mulheres. Os herdeiros do imperador Leopoldo I, do Sacro Império Romano Germânico, José e Carlos, porém, não possuíam filhos do sexo masculino, o que complicou muito a Temendo a extinção do poder Habsburgo, o imperador Leopoldo I fez que seus 2 filhos assinassem então o Pacto Mútuo de Sucessão, um documento que dizia basicamente que as filhas de José, que era o irmão mais velho, teriam precedência sobre as de Carlos, sendo assim, a primeira na sucessão, Maria Josefa, filha mais velha de José. Anos mais tarde, no ano de 1705, o imperador Leopoldo I morre, deixando o trono para o seu filho mais velho, que agora se torna o novo imperador do Sacro Império Romano Germânico e de todos os domínios Habsburgos, sob o título de José I. Acontece que o imperador José I teve um reinado curto, vindo a falecer 6 anos mais tarde, em 1711, o que levou ao trono seu irmão Carlos, sob o título de Carlos VI, Sacro Imperador Romano Germânico e rei da Áustria, Hungria e outros domínios Habsburgos. Carlos VI, então, concebeu uma sanção pragmática, que no contexto do Sacro Império Romano Germânico não passava de um édito imperial que regulava assuntos ligados ao Estado e à sucessão ao trono, um documento que contradiz o que havia assinado no Pacto Mútuo e que dava precedência à sua filha, Maria Teresa, para assumir o trono. Os outros países concordaram com essa medida na época, mas quando o imperador Carlos VI faleceu e Maria Teresa foi assumir o trono, alguns desses mesmos países que haviam apoiado a sanção pragmática entraram em desacordo com isso. A Espanha, inclusive, pedia parte da herança do Sacro Império. Um pouco depois, Frederico II, rei da Prússia, aproveitando toda a confusão com o trono austríaco, invade uma região do Sacro Império muito rica em minérios, a Silésia, que era do domínio dos Habsburgo da Áustria. A França, nesse momento, declara apoio a Frederico, porque a França via com maus olhos esse crescimento do poder Habsburgo. A política da França, naquele momento, era anti-austríaca, como expressada pelo primeiro-ministro francês daquela época, o cardeal Fleury. Frederico tenta fazer um acordo, dizendo que apoiaria a causa de Maria Teresa à sucessão do trono do Sacro Império, exigindo em troca uma parte da Silésia. O marido de Maria Teresa, Francisco I, inclusive, tenta fazer com que ela aceite esse acordo, mas Maria Teresa, aconselhada por seus ministros, rejeita, decidindo entrar em guerra contra a Prússia para recuperar a Silésia, a joia da Áustria. E assim tem início a Guerra de Sucessão Austríaca. A Inglaterra, nesse momento, apoia a Áustria, assim como Portugal, que mantinha boas relações com a Inglaterra, iria permanecer ao lado dos ingleses. Já a França e Espanha apoiam a Prússia. Assim, entendemos que a Guerra de Sucessão Austríaca teve início por 2 motivos principais.
O primeiro, por conta da Lei Sálica, de Maria Teresa, que não foi respeitada pelos demais países, que não aceitaram a soberania dela, e, em segundo lugar, a invasão da Silésia pelo rei Frederico da Prússia. Maria Teresa, buscando uma solução para os conflitos políticos, tenta eleger seu marido, o Duque de Lorena, como Sacro Imperador, pois o Sacro Imperador deveria ser eleito. Contudo, ele não tinha esse direito, já que não era um príncipe eleitor, quem podia eleger o imperador do Sacro Império, que ao todo eram 8. Assim, Maria Teresa agiu dessa forma para fazer com que seu marido pudesse ser eleito como eleitor da Boêmia, que naquele momento era ligado ao Império Austro-Húngaro. Caso conseguisse que seu marido pudesse se tornar eleitor da Boêmia, ele teria chances de ser, por vias eletivas, o novo Sacro Imperador. Mas antes, Maria Teresa precisava que a Dieta austríaca e húngara aprovasse que seu marido fosse corregente da Áustria e Hungria. Assim, Maria Teresa tentou fazer com que seu marido fosse corregente da Hungria, para fazer com que ele tivesse voz na Assembleia, para que dessa forma pudesse ser eleito como soberano do Sacro Império Romano Germânico. Isso tudo leva quase um ano. Durante esse tempo, a Hungria começa a apoiá-la, e esse apoio, de muitos nobres húngaros, seria de muita importância a Maria Teresa. A guerra de sucessão continua, mas a Áustria não tinha bons generais. Maria Teresa traz, inclusive, um general que havia sido expulso pelo pai dela da guerra da Turquia. A Inglaterra também invade a costa francesa, sabendo que a França estava ao lado da Prússia. Há uma série de guerras acontecendo no continente, como a Guerra da Orelha de Jenkins, que aconteceu no Caribe e envolveu Grã-Bretanha, Espanha e França. Nós vimos que a Guerra de Sucessão Austríaca durou 8 anos, entre os anos de 1740 e 1748, e envolveu uma série de outros conflitos entre as potências europeias daquela época, como a Guerra da Orelha de Jenkins. E sua causa foi a controvérsia da sucessão ao trono Habsburgo por Maria Teresa, filha do imperador Carlos VI, já que a Lei Sálica não permitia que uma mulher ascendesse ao trono. A guerra terminou com o Tratado de Aquisgrão, no ano de 1748, que dispunha o seguinte: depois de vários anos de guerra, Prússia e Áustria fazem um acordo. A Silésia é anexada por Frederico II da Prússia, o que causa grande desgosto a Maria Teresa, mas enfim, ela se torna imperatriz, sendo reconhecida pela Prússia. Embora a Guerra de Sucessão tenha chegado ao fim, depois de 8 anos, toda a guerra e seu final gerou uma situação de diversos conflitos, que daria palco à futura Guerra dos 7 Anos. Um dos conflitos mais famosos de toda a história, que resultaria em conclusões decisivas, não apenas para as nações envolvidas, mas para o mundo todo, incluindo as 13 colônias britânicas, o futuro Estados Unidos da América.